Neste vídeo vamos continuar então a falar sobre os principais métodos associados a strings. No vídeo anterior estivemos então aqui a verificar alguns dos métodos mais interessantes para trabalhar com strings. Neste caso fizemos aqui uma iteração, aquilo que é basicamente um ciclo que vai percorrendo todos os caracteres que compõem a string. Utilizamos aqui vários mecanismos, neste caso por exemplo o char@, tem um index, e também o length, que nos permite ir buscar o comprimento de uma string. Depois fizemos um outro exercício para testar a execução do método substring e verificamos que ele tem duas assinaturas, uma com apenas um parâmetro e outra com dois parâmetros. O inicial, portanto o caractere inicial, e o número ou o index do caractere final. Neste vídeo vamos continuar a utilizar aqui a string, vou até copiá-la aqui e colocá-la cá em baixo. Eu coloquei em baixo demais. Vamos aqui então arrastar para o local correto e vamos aqui dar algum espaço e vamos continuar a explorar aqui métodos relacionados com strings. E eu vou criar aqui uma nova string chamada texto2, ok? É igual a outra frase, ok? Muito bem. Vamos em primeiro lugar verificar aqui um método que nos permite verificar uma condição, e é o método equals. Neste caso eu posso fazer a seguinte condição: if texto1 ponto, ou melhor, texto ponto equals, é logo a primeira que aparece, equals, e depois texto2, o que vai acontecer então é a execução do código que aqui está dentro. E neste caso, como já verificámos em vídeos anteriores relativamente aos ciclos, nós podemos colocar aqui system.out.println, verdadeiro, neste caso sim, e caso contrário, isto é else, system.out.println não. E portanto, ok, vamos com uma questão de coerência colocar aqui sim da mesma forma. Ora, nesta circunstância, o que é que nós temos aqui com este método equals? Basicamente ele vai nos permitir verificar se texto 1 é igual a texto 2. Isto seria basicamente ter a mesma instrução desta forma. Ok? Texto 2. Mas apenas para vermos que existe efetivamente então este método que nos permite executar exatamente o mesmo tipo de função. Eu vou aqui executar, obviamente as duas strings são de valores distintos, o resultado vai ser a execução do não. Se eu colocar aqui novamente, ou melhor, se eu colocar aqui outra frase aqui no topo, o que vai acontecer, obviamente, é que elas são as duas iguais e, portanto, o resultado será sim. Vamos, no entanto, regressar aqui atrás, ter as duas os dois strings, ou as duas strings diferentes, e vamos falar sobre o concat. O concat é um outro método associado a strings que nos permite fazer uma concatenação de valores. Então, para isso eu vou colocar aqui string resultado é igual a texto 1, ou melhor, a texto, vamos lhe chamar mesmo texto 1, para evitar que eu esteja sempre a fazer o mesmo erro. Texto 1 ponto concat, e agora reparem que o concat tem aqui basicamente o seguinte, eu vou aqui voltar a escrever concat, tem aqui um parâmetro que é uma string, e retorna uma string também. Isto é, concat significa concatenação. Eu quero fazer a concatenação, isto é, juntar ao texto 1 o que? Texto 2. E nesta circunstância vamos ter então system.out.println o resultado. E o resultado será nada mais, nada menos que a concatenação, a junção das duas variáveis. Vamos executar e cá estão então frase de testes, ponto, outra frase. Não é obrigatório que no interior dos parâmetros surjam variáveis. Eu posso simplesmente tentar fazer a concatenação com a frase de testes com uma string literal, isto é, posso definir imediatamente a string que eu quero utilizar para fazer a concatenação. E então vou escrever aqui outra frase de teste, para percebermos que temos aqui uma diferença entre as frases. E neste caso, reparem, vamos executar e cá está a frase de testes,
ponto, outra frase de teste. E, portanto, a concatenação aqui não funciona obrigatoriamente com a inserção aqui de uma outra variável do tipo string. Vamos ainda ver um outro resultado. Vamos deixar ficar aqui este espaço com aquele erro. Vamos ver aqui o index of. O index of, que aparece desta forma, ponto index of, permite-nos ir buscar o índice de um determinado caractere. Isto é, nós queremos saber em que posição da nossa string se encontra um determinado caractere. Eu vou colocar aqui int, localização, é igual a texto 1.index of, e agora qual é o caractere que eu vou escolher para verificar? Por exemplo, o T. Então, neste caso, eu vou escrever T desta forma. Isto é, utilizando aquelas pelicas que ali estão. Não vou poder usar as aspas, porque as aspas são apenas atribuíveis a variáveis do tipo string. Agora vou colocar aqui localização, para saber qual é o valor, e vou novamente corrigir aqui para os apóstrofes. Okay? E, portanto, são os apóstrofes que eu estou ali a colocar, e quando eu vou executar, o que irá acontecer é isto, 9. Ora, como vocês rapidamente poderão verificar, nós temos aqui 2 T's. O valor que é apresentado é o índice do primeiro T que é encontrado. Okay? Vamos verificar se conseguimos descobrir aqui uma outra implementação para descobrir qual é o último T. Então, vou colocar aqui int localização 2 é igual a texto 1.last index of. Isto é, enquanto index of vai buscar o índice do primeiro caractere que coincidir com esta condição, ou com este parâmetro, last index of vai fazer o processo inverso. Vai buscar o índice do último caractere encontrado. E neste caso, basicamente, ele faz uma varredura a partir do final da minha string. Então, se eu colocar aqui T, e neste caso, colocar aqui localização 2, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter aqui um erro, ok. Vou fazer aqui cancelar. Onde é que faltou? Faltou aqui um ponto e vírgula. Vamos agora executar. E cá vai aparecer o 12. Reparem que ele não foi contar 0, 1, 2, 3. Não há uma contagem para trás. Há sim a verificação do último índice. Ele vai ler daqui para trás, mas na prática vai como se estivesse a ler daqui para a frente e vai saltando de letra em letra até chegar ao último T. Eu digo que ele faz a leitura para trás por uma questão de meramente lógica. Reparem, como é que ele iria parar a contagem aqui se depois ele não sabia que existiam mais ou menos caracteres? Um mecanismo interno facilmente consegue resolver esta situação da seguinte forma. Começa a contar do fim para o princípio. E uma vez que o próprio string sabe qual é o seu tamanho, depois bastará fazer uma subtração. Isto é, ele contou daqui 1, 2, 3, 4, 5, foi retirar esses 5 ao volume completo de comprimento do meu texto 1 e foi apresentar o valor 12, que é o índice deste T. Finalmente vamos falar aqui também sobre uma outra instrução que é a seguinte. É uma instrução condicional. If texto 1 ponto is empty, e reparem que ele retorna um valor booleano, é atribuído às variáveis string, mas retorna um valor booleano. Então, se for empty, o que é que ele vai fazer? Vai fazer um system.out.println, sim, é vazio. Caso contrário, else. E eu vou aproveitar o código para mais rapidamente chegar ao resultado. Não. E, portanto, o que é que basicamente eu estou aqui a construir? Estou a utilizar um método que me vai permitir saber se texto 1 contém ou não algum caractere. Neste caso, sabemos que contém. Portanto, esta condição aqui é falsa. Texto 1 não é vazio. Então, se eu executar, ele vai apresentar o não. Ora, vamos imaginar que eu coloco aqui um espaço. Iríamos dizer, eventualmente, que, ok, não há letras aqui no espaço, portanto, texto 1 será vazio.
Na realidade não é, porque o espaço também é contabilizado. Uma string vazia é uma string que não contém qualquer caractere, nem espaço, nem sinal, nem algarismo, nem nenhuma letra. Então, se eu agora executar, vamos ter finalmente o resultado sim.